Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto que nós vamos discutir hoje é de interesse muito grande de cada cristão e de cada cristã que deseja ter uma vida de santidade. Todos nós sabemos o que a Bíblia condena, o que é o pecado, e todos nós que levamos Deus a sério, fugimos da tentação e do pecado. Ninguém discute isso. O problema é que nós vivemos tempos em que a sociedade é extremamente conivente com a iniquidade. Só para a gente pensar um pouquinho, quando eu era criança, no século passado, é verdade, quando eu era criança, a mulher desquitada era olhada como se fosse, eu me lembro de ter conhecido uma única. Era quase uma peça de museu e todo mundo censurava e tal. Eu nem sabia do que se tratava. Hoje, o casamento que dura é que devia ir para o museu, né? Porque o certo é não durar mais do que 4, 7 anos, quando muito. Então, a sociedade mudou, e mudou bastante, passou a ser tolerante com tudo aquilo que a Bíblia condena, e em alguns casos até a militar a favor daquilo que a Bíblia condena, como acontece aí em relação ao aborto e temas afins. A pergunta que o Vejam Só lança hoje, atendendo a sugestão de um telespectador, é exatamente essa: como nós devemos agir para nos manter santos e puros no meio de uma sociedade tão depravada? A resposta não é simplista. Orar, ler a Bíblia, buscar Deus, certo? Isso a gente sempre fez. Mas enfrentar os dilemas do dia a dia, as tentações e as armadilhas e a vivência do mundo em relação ao pecado não é tão fácil. Como você tem agido, meu irmão, minha irmã, para se manter de forma pura e agradável a Deus nessa sociedade pervertida? Nos ajude a encontrar a resposta. Está no ar? Ou Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. E nós temos um presente para você, um presente muito especial, que vai ser sorteado entre aqueles que votarem na enquete que está na nossa página lá na internet, vejamsó.com.br. Vote lá para você concorrer, tá bom? Conosco hoje uma estreia, primeira vez que temos a irmã pastora Miriam Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios. Paz, graça, pastora Miriam, tudo bem com a senhora? Mas eu já vim aqui já, 2 vezes, não é estreia. Não é estreia? Não, já fiz parte 2 vezes já. Então me perdoe. É que eu gravei mais as participações do seu esposo. Do meu marido. Uhum. Tudo bem com a irmã? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Onde fica a Igreja Evangélica Kyrios? Fica na Lapa de Baixo, na Eleodoro Pereira. Eleodoro Pereira. Bom, não faz mal. Não deve ter muitas ruas com esse nome lá na Lapa de Baixo. Na 267. Fica uma travessa da Irmã do Marquete. Perfeito. Muito obrigado pela presença da irmã. Obrigada. Deus abençoe. E do outro lado, voltando ao programa, o pastor Eli Bento Correia, parceiro do Vejam Só e ministro da Igreja Batista Ebenezer. Ele faz parte do ministério daquela igreja, membro da Igreja Batista Ebenezer. Seja bem-vindo, pastor Eli. Paz e graça. Muito obrigado. Prazer muito grande retornar aqui ao programa e participar, dando a nossa contribuição, certo, nesse momento, quando procuramos saber como nos mantermos em uma sociedade totalmente voltada para o erro e conservar a santidade e a busca de Deus. É um prazer muito grande retornar aqui. A igreja onde o irmão congrega fica onde, pastor? Fica na rua Avaí, número 358. É um final da Rua da Moca. Ah, tá legal. Muito obrigado, irmão. Pois bem.
A gente vai à matéria que apresenta o dilema de hoje e voltaremos em seguida com a opinião dos nossos especialistas no Vejam Só. Hoje em dia é comum nos depararmos com pessoas irresponsáveis, inconsequentes, vivendo segundo os desejos do coração, buscando simplesmente agradar às suas vontades e ser feliz a qualquer custo. Essa é a imagem que vemos quando olhamos para a nossa sociedade e, infelizmente, de uma boa parte das pessoas que frequentam as igrejas. Mostramos através de nossos atos que somos desprovidos de compromisso com o Senhor. Não obedecemos às leis que devemos respeitar e pautar o nosso viver. Viver em santidade nesta geração corrompida exige que tenhamos primeiramente fé em Deus. Precisamos depender totalmente dele, além de ter força e paciência o suficiente para não pecarmos nos momentos das adversidades da vida. É fato que esta forma de vida, escolhida por muitos, é errada. Ela procede do coração maligno e é disseminada de maneira muito clara pela TV, rádio e internet. O Senhor Jesus, ao contrário disso, nos chama a atenção para uma vida de santidade e nos alerta quanto ao pecado. E como saberemos qual é a direção correta a seguir? Essa resposta praticamente todo cristão sabe de cor. Temos a palavra como manual de vida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso, precisamos buscar conhecer de fato a vontade de Deus. Isso só acontece através da leitura e estudo da palavra. Observar as orientações de Deus implica em guardar os preceitos a todo instante. Não é somente em alguns dias, é para a vida inteira, até que Jesus volte. Significa que devemos ser continuamente santos. E viver em santidade é se comprometer com uma nova vida em Cristo, deixando as inclinações e desejos do velho homem para trás. Depois dessa rápida explicação, então entra a nossa pergunta de hoje. Como se manter santo em uma sociedade tão depravada? A resposta para essa pergunta pode ser simples. Aliás, já até comentamos. Obedecer às leis e mandamentos de Deus. Porém, se a resposta é simples, viver essa realidade não é tão fácil assim. Essa dificuldade acontece, será que pela nossa falta de conhecimento? Ou somos influenciados pela nossa sociedade? Temos buscado força em nossa própria vontade? Ou até, podemos de verdade ser santo? Será que existe essa possibilidade? Eu não consigo parar de pensar em perguntas que podem ser feitas sobre esse tema. Imagino que você em casa também não. Por isso, fique ligado. Nosso debate de hoje está apenas começando. E a Igreja Evangélica Kyrios, né, do pastor Piragini, está lá? Tá. Faz tempo que não vem o pastor Klaus Piragini, né? Vamos trazê-lo logo. O pastor Gioia tem estado conosco e agora a esposa dele, a irmã pastora Miriam Gioia, vai participar do programa conosco aqui. Irmã, na sua primeira fala, como a irmã responde à pergunta do tema, né? Como se manter santo numa sociedade tão depravada? Eu acho que eu já estou numa idade onde aprendi algumas coisas, né? Eu acho que quanto mais a gente vive, a gente aprende a ter mais convicção, né? Daquilo que nós somos, que pensamos e queremos. Uhum. Então, por exemplo, para mim, eu estar no meio, qualquer segmento da sociedade, é normal, porque se algo vem contra a minha fé, eu falo normalmente o que eu penso, porque eu acho assim, se uma pessoa tem a coragem de falar algo errado, algo que é contra a nossa fé, ou contra... Porque a nossa fé, o que Jesus nos ensina é ter ética, é fazer as coisas corretas. Se uma pessoa está falando algo que não é tão correto assim, eu acho que eu tenho o dever, não de entrar em confronto, nem de brigar, mas de me colocar assim. Falar, não é bem assim que eu penso diferente.
E às vezes até falam, porque você é crente. Não, não sou crente. Não é por ser crente. A questão é ética. Por que o Brasil está desse jeito? Porque as pessoas perderam a moral, perderam a ética, né? Então, é o que Jesus ensina. Então, isso é normal para qualquer segmento. Sendo crente, sendo macumbeiro, seja o que for. Então, eu sou bem determinada nas coisas que eu coloco. Muito bem. Conosco também hoje o pastor Eli Bento Correia, representando o segmento das igrejas históricas, ele que integra a Igreja Batista Ebenezer, autor de vários livros, inclusive um especializado nesse assunto, Garça no Pântano, né? E outro que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você também versando sobre essa questão. Pastor Eli, como é que o senhor responde a pergunta? É realmente difícil vivermos no mundo, né, de tanta conturbação, de tanta imoralidade, mas foi deste pântano que Deus nos chamou. A inspiração do livro que eu escrevi sobre a garça no pântano tem como analogia exatamente esta ave. Não sei se você já observou, pastor, a garça é simplesmente limpa e branca. O seu ambiente é totalmente deteriorado, sujo. Mas ela não se suja. Como viver nesse pântano, que dentro do simbolismo aqui aplicado, representa o mundo, e não se sujar? É uma questão de natureza. Ela não tem nenhuma capa protetora. Ela é por natureza, assim como devem ser todos aqueles que um dia foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, certo? Então essa pureza da vida cristã é que faz sentido na vida, para este momento que Deus nos chamou, para que a nossa luz resplandeça em meio às trevas. Não é fácil. Mas também, se Deus nos chamou para a pureza e a santificação, é porque é possível. Ele nos vai capacitar devidamente para que não sejamos respingados nem manchados por essas gotas, né, que se resvalam a cada instante e vêm à nossa direção. Uma vez que nós estamos também cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Muito bom, agora é a sua vez de se manifestar, né? Lá na nossa página na internet tem a pergunta que a gente chama de enquete, né? Vamos lá, no vejamsó.com.br, esse é o nosso endereço eletrônico. Você devia visitar todos os dias e votar na enquete, tá bom? A pergunta é: você se vê mudando a sociedade de alguma forma? No fundo, a pergunta é se você se acha sal da terra e luz do mundo de algum modo, né? Primeira resposta: sim, sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, como disse o pastor Eli, então eu estou transformando a sociedade. Segunda resposta: não, o meu esforço pela santidade mal me atinge e, obviamente, não respinga em ninguém à minha volta. A sociedade está como sempre foi. Terceira resposta: não sei, ou não concordo com a formulação da pergunta, não concordo com as respostas. Você respondeu, você está habilitado ou habilitada para ganhar o livro do pastor Eli, que ele acabou de dar para nós, né? Mostra para qual câmera? A 2? Porque aí você tem que mostrar para o pastor Eli também, né? Aí, ó. E agora, o que devo fazer? Deixa eu mostrar aqui. O pastor Eli Bento Correia é um sujeito com o pé em dois caminhos diferentes, né? Tá aí, ó, muito legal esse livro, acabou de sair, né, pastor? Foi, exatamente. Deixa eu aproveitar, ó, vou só ler alguns tópicos do índice para você saber como ele é afinado com o tema de hoje. Dramas e traumas da vida, é a parte 2 do livro. Começa com a infidelidade conjugal, né, com o que acontece com os filhos do divórcio,
capítulo muito instigante, né? Uma questão que aparece muito pouco nos livros evangélicos: marido agressor, violência emocional também dói. Como lidar com o marido agressor dentro da igreja? Marido alcoólatra, quase ninguém sofre com esse problema, né? Filho drogado, então, é uma exceção. Isso aqui é um capítulo sobre a vida em Júpiter. Aqui no Brasil ninguém tem problema com filho drogado. O próximo capítulo é gravidez na adolescência, outra questão que não existe, né? O pastor Eli escreve ficção científica, espiritual, né? E olha só o subtítulo do gravidez na adolescência. Isso aqui vale um debate. Sim. Minha filha está grávida de um homem casado. Ah, pastor, agora Sim, ó, sim, é sim. meu tema, hein? Ok. Anota aí, minha sugestão aqui. Certo. Né? Minha filha está grávida de um homem casado. Outro capítulo fala da ansiedade. Tatuagens e piercings, né? Outro capítulo que eu não li em lugar nenhum, nem no mundo secular, muito menos no mundo evangélico. Meu cachorro morreu. Ele vai para o céu, o que eu faço? Né? Tem um monte de subtítulos, o capítulo é longo, tratando da questão do luto quando envolve um animal. Muita gente não aceita esse luto, né? E aí, por falar em luto, fala sobre a morte e tal. Enfim, é um livro imperdível. Todo mundo tem que ler, pastor, crente. Parabéns, o livro é excelente. Obrigado. Esse livro, pastor Heber, ele possibilita... Ele é um alvitre para ser aplicado numa escola bíblica dominical em assuntos alternativos. Verdade. Verdade. Muito bem lembrado, senhor. E vai dar uma revitalizada bem legal na escola dominical, que é na mal das pernas, né? Muito jóia. Parabéns, pastor. Obrigado. Como é que faz para ganhar o livro? Bom, você tem que votar na enquete para ser sorteado. Caso você queira o livro e não ganhe na enquete, é só entrar em contato com o pastor Eli, pelo contato que está no site do programa, no vejamsó.com.br, e ele vai mandar o livro para você. Vocês vão fazer a negociação lá e ele manda. Por exemplo, ele pode fazer um preço especial para pastores que querem distribuir na igreja, para fazer como revista da escola dominical, enfim, tá bom? Vamos lá. Gente, antes de chamar o intervalo, eu me empolguei com o livro e não falei da grade, né? Olha, você ganhou mais uma semaninha, tá? A grade está em reforma aqui na sede e por isso as aulas vão começar uma semaninha mais tarde, a segunda semana de agosto. Então o que você faz? Você pega o telefone que está aparecendo na sua tela e amanhã, no horário comercial, você liga para a grade e fala com a Carla ou com as amigas dela. Tem uma equipe bem grande, muito simpática, uma mais simpática que a outra, vai te atender, vai dar as instruções. No Brasil inteiro tem a grade, mais de 600 lugares com o curso bíblico para você e em alguns desses lugares outros cursos além do bíblico, inclusive com novidades muito bacanas, tá? Análise bíblica, teologia, aula de canto, aula de música, aula de instrumento musical, gestão eclesiástica, administração, né, eclesiástica. Olha, tem um monte de curso lá. Você se informa direitinho e se torne aluno ou aluna da grade, tá bom? No Brasil inteiro. 0 operadora 11 3115 0819. Vou para o intervalo, volto já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje conosco a pastora Miriam Joia, lá da Igreja Evangélica Kyrios. Pastora, um dos grandes desafios que eu vejo para o crente de hoje, porque antigamente, quando eu era criança, eu falei na escala de abertura, a própria sociedade era menos permissiva, né? Era menos permissiva. Não é que os problemas não aconteciam, mas aconteciam e eram censurados, né? Então, uma esposa trair o marido era um escândalo na cidade inteira, né? Enfim, todo mundo censurava as coisas erradas. Hoje não, hoje a sociedade é bastante permissiva, às vezes quem é censurado é quem se levanta contra o erro. Como que o crente deve se portar em relação a isso? Ele não tende a ficar acomodado? Já que todo mundo aceita...
Eu acho que não. Eu acho que nós não devemos nem ficar apontando como pecado, porque também não é o nosso papel, mas nós também não devemos nos calar. Eu acho que nós devemos questionar, porque, na verdade, biblicamente falando, que todo pecado nos leva à morte. E se nós falarmos no mundo secular, todo erro que a pessoa comete, ela também tem ali na frente, ela também tem um preço a pagar, né? Se ela cai no adultério, ela corre o risco de pegar até uma doença, né? Por cair no adultério. Então, e também, além disso, também, se a pessoa tem filhos, né? Então, como é que a pessoa vai ter autoridade para educar, para corrigir os filhos? Então, a gente tem que questionar. Eu faço aconselhamento com jovens senhoras, inclusive, às vezes, muito crentes, né? Uhum. Tem crentes, às vezes eu faço até aconselhamento com quem não é crente, tá? Sabe, às vezes com problema no casamento e tudo mais. E eu abordo, eu questiono essa modernidade, né? Então, porque, na verdade, as pessoas esqueceram que da educação, os princípios, as pessoas não têm mais princípios, né? Então, por isso que hoje tudo pode, tudo rola solto. Então, eu questiono a pessoa para os princípios. Então, pastor, a irmã acabou de levantar essa questão aí da tal da pós-verdade. Cada um dá um nome, né? Dos relacionamentos fluidos, nada mais é sólido, tudo é relativo e tal. E os cristãos estão embarcando nessa canoa ou continuam como eram antigamente? Lamentavelmente, eu digo que já estão dentro da canoa. Sim. Lamentavelmente, né? No momento que a luz deveria brilhar, não está brilhando. É a pós-modernidade, já se fala da verdade ou pós-verdade. Tudo isso faz parte todo de um pacote orquestrado pelo próprio inimigo para tentar debilitar os filhos de Deus, achincalhar aquilo que é preceitos divinos. É este o momento triste que nós estamos vivendo hoje. E exatamente a palavra de Deus nos chama, ao contrário, a resplandecer, e a Bíblia nos fala sobre o não conformismo, a essa modernidade que vivemos hoje, porque nós fomos chamados de um monturo, certo? Deus nos trouxe para a sua luz maravilhosa com uma missão de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o momento quando precisamos fazer a diferença do certo e do errado. Vivemos um contexto religioso onde temos muito carisma e pouco caráter. Em outros momentos, há pessoas ou líderes que têm caráter, mas não têm carisma. E a maioria não tem nenhuma coisa nem outra. E isso reflete diretamente na vida das ovelhas. E outros têm, às vezes, caráter, mas não têm conhecimento. E às vezes têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Então, isso é um jogo de palavras, né? Que precisam estar entrelaçadas e ter como base, do ponto de partida, a palavra de Deus. Carisma, caráter, conhecimento, cultura e sabedoria para ministrar ao povo de Deus. Eu penso, pastor Heber, que este momento, quando não podemos ficar em cima do muro, ou somos ou não somos. Mesmo porque preceitua a palavra de Deus, né? Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Este é o momento que a nossa luz precisa brilhar e precisamos resplandecer
certo? As virtudes de Cristo Jesus. Refletimos o caráter de nosso Pai, que é Deus. E as virtudes, os ensinamentos da palavra de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Os ensinamentos aí estão, é possível, embora estejamos pagando um alto preço por isto, mas vale a pena. Para isso, Deus nos chamou. Amém. A gente vai interromper um pouquinho o debate sobre o tema, porque eu esqueci de apresentar você aqui. A gente está na reta final do Vejam Só, assiste ao Vejam Só, né? Eu, na verdade, me atrapalhei aqui com o roteiro, me perdoem. A gente vai ver agora as fotografias que nos foram enviadas pelo Facebook. Aliás, é assim que você manda a sua foto, pelo facebook.com/programa Vejam Só. Não esqueça de dizer o nome das pessoas que aparecem na foto, inclusive de quem bateu, mesmo que a pessoa não esteja lá, a cidade e o estado onde você mora, tá bom? Vamos lá. Os presentes vão ser o seguinte: a gente vai sortear no dia 31 uma fotografia. Quem nela estiver vai ganhar a Enciclopédia de Assuntos Teológicos, Estudos de Teologia, né? Tá aí um dos volumes, são 3 volumes da enciclopédia, com as questões teológicas explicadas em linguagem para leigos, tá bom? E isso é muito importante para quem dirige pequenos grupos, células, etc. E não pôde fazer uma faculdade de teologia. O organizador é o pastor Jamierson Oliveira. Aliás, quem quiser a enciclopédia é só achar o Jamierson nas redes sociais, né? Jamierson com J é muito fácil de encontrar. E no Facebook você encontra facilmente o pastor Jamierson, nosso parceiro, e encomenda lá a sua enciclopédia. Mas o ganhador da foto vai levar a enciclopédia. O tema de hoje, retomando, tem a ver com manter-se na sociedade depravada. E o nosso querido repórter foi a Creilândia perguntar como é que aqueles irmãos e irmãs fazem. Vamos lá. Como é que a gente faz para se manter santo dentro dos padrões bíblicos numa sociedade tão depravada como a que a gente vive? Você tem de ser fiel mesmo a Jesus, né? Ser fiel e cumprir tudo no que ele está escrito na Bíblia, né? Você ficar fiel a ele mesmo e esquecer esse mundão aí. Creio que lendo as Escrituras e praticando os ensinos do Senhor Jesus, porque hoje há uma inversão de valores. A nossa sociedade tem aderido ao relativismo, não tem uma verdade própria. E hoje eu acho que para se preservarmos temos que seguir o ensinamento do Senhor Jesus, né? Que somos o sal da terra, né? Abrindo mão de nós mesmos. A partir do momento que a gente conhece o Pai, a gente quer o Pai, a gente abre mão de nós mesmos, como Cristo fez. Não é algo fácil, mas é uma decisão diária, todos os dias, negar a si mesmo, seguir ao Pai, sabe? Coisas assim. Olha, nós somos pecadores por natureza, então se manter santo no sentido da santidade como nós imaginávamos, gostaríamos, é quase impossível. Mas a única forma de se manter é comunhão com Deus dia a dia, né? Cada dia. Pois é, uma das respostas que o Zeca apurou lá, irmã, é sobre o relativismo, né? E, na sua opinião, o relativismo já está dentro da igreja? Ou as pregações são ainda muito próximas daquilo que o texto diz, sem interpretações que possam distorcer? Olha, eu acho que já está nas igrejas. Olha, às vezes eu estou fazendo aconselhamento com jovens senhoras, e a primeira pergunta que eu faço para elas, por exemplo, é o que elas seguem. Não sabem nem responder. Aí eu falo de mim, eu sou seguidora de Cristo. Aí daí eu já começo a encaminhar a orientação. E o que Jesus pensa disso que você está perguntando para mim? Porque não sou eu te respondendo. É a palavra de Deus, é a nossa fé, aquilo que nós seguimos. Então, a maior parte dos crentes não sabe nem como seguir a Cristo. O que o pastor Eli falou foi perfeito, mas é difícil você encontrar crentes que têm esse entendimento que ele teve.
Porque hoje em dia, esse relativismo, as pessoas estão perdidas. Elas não sabem nem a quem elas servem estando dentro da igreja. Você pergunta, elas não sabem nem responder a quem elas servem. Então, realmente, hoje está complicado essa... Os próprios crentes e a falta de educação também. As pessoas não aprenderam desde pequeno a servir a Cristo. Nós não somos uma nação que vem de um berço evangélico. Nós somos uma nação onde anteriormente vem de um berço, vamos supor, católico. Mas mesmo esses católicos também não servem nem a Igreja Católica de forma fiel. Porque muitos que se dizem católicos vão para a Umbanda, vão para o Espiritismo. Então, no Brasil é meio complicado isso. E na sociedade que nós vivemos, as pessoas que relativizam a fé ou então o comportamento, elas querem impor isso. E nós temos que ter convicção, temos que saber a quem nós servimos, para que nós possamos ter sobriedade para dizer aquilo que nós somos e aquilo que pensamos e aquilo que nós queremos seguir. Então, é complicado mesmo. Pastor, outra resposta que alguém deu, se não me engano foi a primeira, foi, nós precisamos ser fiéis a Jesus, né? Então, eu gosto dessas expressões assim, muito de crentez, né? Quando eu era criança, o versículo mais citado dos Salmos era o Salmo 37:5. Eu chamava de aspirina. Tá. Qualquer problema que você fosse perguntar para o conselheiro, ele respondia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tá. Ok, está respondido. Então tá. O que é entregar o caminho ao Senhor? O que é ser fiel a Jesus? O senhor pode responder. Ok. Mais do que nunca, eu creio que Deus espera dos seus filhos o cumprimento da sua palavra. No momento da nossa conversão, eu penso que o nascedouro de uma fé robusta, séria e sã depende do nascimento espiritual. Os nossos apelos são apelativos. Nós não apelamos para arrependimentos de pecado. Se estamos reportando ao passado, também tenho o direito de fazê-lo. Me lembro quando eu fazia apelo para vir aceitar Jesus. E pessoas vinham à frente chorando por causa de seus pecados. Hoje, para se fazer um apelo, temos que prometer uma bênção, ou de prosperidade, ou de solução dos problemas. Então, há uma culpa que eu repouso, ou eu cobro, estou apontando para os pastores ou quem está fazendo o apelo. Porque quando há o nascimento genuíno, como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, as coisas do mundo, o pecado, a sua orgia e tudo aquilo que são os atrativos e as iscas que Satanás coloca para desvirtuar o povo de Deus, esse novo crente, o filho, essa natureza divina implantada nele pela ação do Espírito, o capacitará a enfrentar esses momentos de crise. Então, esse é o momento que nós vivemos, né? Existe um apelo, diríamos assim, apelativo ou um apelo açucarado, certo? Que vai fazer com que o indivíduo tenha uma distorção daquilo que ele está fazendo, mesmo porque, no momento que Jesus nos convida a segui-lo, ele nos convida para a morte, para a classificação do nosso eu. E essa lídima, este exemplo de conversão do apóstolo Paulo, serve-nos de inspiração.
ele diz: eu estou crucificado em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma dupla crucificação. Estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então esse é o momento quando a igreja enfrenta o seu grande inimigo, que é o secularismo. Que são os problemas trazidos e a contextualização e a contemplação para que a igreja permaneça cheia ou tenha os seus atrativos. Estamos perdendo muito na qualidade daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de enfatizar aquilo que Deus pede a nós, pastores. Somos responsáveis pela vida das nossas ovelhas, no sentido de orientação. As decisões cada um vai tomar, mas eu creio que há uma frouxidão generalizada nesse sentido. Existe um livro do Charles Swindoll, ele fala sobre a rã na chaleira. Então é uma analogia, uma ilustração. A rã está na chaleira lá, tudo bem, a água é friinha, tudo bem, daí a pouquinho começa a esquentar, e ela fica gostando, porque o momento é agradável ali. Quando ela se dá conta, já está devidamente cozida, né? Então, nós vivemos esse momento de fritura, certo? E Satanás está com todas as suas armas, com as suas iscas já devidamente colocadas. Nós precisamos clamar pela aliança que um dia fizemos com Deus, de segui-lo e sermos fiéis. Essa aliança de fidelidade da nossa nova natureza com Cristo é a mesma que se aplica no matrimônio. O matrimônio é uma aliança que a pessoa faz com Deus e com a pessoa. Exato. Jamais deve ser quebrado. Esse é um momento triste, mas não é o fim. É para esse momento que Deus nos chamou, certo? E a vitória já está ganha. Satanás vai se levantar, mas meu irmão, você que está me ouvindo aí, certo? Ele vai levantar para cair. Sim. Porque a vitória já está ganha. Amém. A vitória está em Cristo Jesus. Esse é o momento, pastor Heber, que nós vivemos, né? Não é impossível, não. E a coisa mais preciosa que há no mundo é a nossa familiaridade com Deus. A palavra de Deus diz que, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até chegar à perfeição, o dia perfeito que é a presença de Deus. E nessa trajetória que eu convido a você, e também me incluo nessa jornada, devidamente responsável em pagar esse preço. No próximo bloco, nós vamos abordar algumas questões mais delicadas. Por exemplo, devemos agir quando temos filhos de crentes, ou até filhos de pastores, que estão levando vidas tortas, envolvidos com drogas, ou até uma vida sexual errada. E aí? Como é que isso afeta a família desse pastor ou desse crente? E como o pastor ou o crente devem agir quando o pântano chegou perto Sim. do seu lar? Aliás, dentro do lar. A gente já volta. Esse é o terceiro e último bloco do programa Vejam Só, que hoje está discutindo a questão da vida no meio de uma sociedade pervertida. Eu lembro que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no primeiro ou no segundo capítulo, nunca me lembro, ele fala, segundo capítulo, se não me engano, verso 15, que nós devemos levar uma vida como luzeiros que resplandecem no mundo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso. Né? Então, Paulo já falava, no meio da geração pervertida e corrupta, vocês vão brilhar como luzeiros no mundo. É muito bonito, mas como fazer? Então, por exemplo, vamos pegar alguns casos concretos aqui, né? Vamos imaginar minha querida pastora Gioia, Miriam, né? Pastora Miriam Gioia, que a senhora receba lá uma mãe que diz assim: olha, minha filha, moça, ela
tá com a cabeça virada e tal, foi criada na igreja, mas agora ela quer usar roupas provocantes, frequentar baladas e sair com as amigas para fazer o que não deve e tal. Aí essa mãe consegue que essa moça venha se aconselhar com a senhora, certo? Que é a pastora da igreja e tal. E ela vai. E aí a senhora pergunta por que ela está agindo assim, se ela foi criada na igreja. E ela vai responder o seguinte, ela vai dizer assim, olha pastora, hoje todo mundo faz, aqui na igreja todo mundo é santinho, mas lá fora não é assim. E se eu não aceitar esse tipo de comportamento, eu vou ficar pra titia, ninguém vai me querer, né? As minhas amigas, elas provocam os rapazes, elas aceitam ficar com eles e tal, e é assim que elas conseguem namorar e depois futuro marido. E o que eu vou fazer? Vou pro convento? Palavra da Cleber. Sim. Aí eu perguntaria, né, o que é pior, ficar pra titia ou ficar trocando de marido? Porque uma pessoa que cai na vida, tem uma vida irregular, é certo que ela vai errar. Ela vai errar na escolha, ela vai entrar em julgo desigual. Então, até que ela aprenda, até que ela amadureça, o coração dela já está machucado. Então, o que eu falo? Se você optar por isso, você vai ganhar grandes feridas no seu coração e lá na frente você vai chegar à conclusão de que a sua mãe ensinou certo e que a Bíblia te encaminha para o correto. Agora, não dá para a gente obrigar a pessoa a escolher, mas que nós devemos mostrar que esse caminho, se ela escolher, é certo onde ela vai parar. Não a menos que lá na frente o marido se converta e Jesus tenha misericórdia, né? Mas quando uma pessoa deliberadamente, sendo aconselhada, aprendeu o correto, resolve se atirar na vida, certamente ela vai se machucar e se machucar bonito. Vamos imaginar, pastor, que essa mãe desesperada, ou o pai, no caso, fosse membro da Igreja Batista Ebenezer. E aí ele procura o senhor. Li seu livro, pastor, me ajuda aí, que a minha filha está com a cabeça virada, vai envergonhar a família. O que o senhor diz para a moça? Ok, a juventude é um momento. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa também. Uhum. Outrora eu passei pelas mesmas experiências. Sim. E quem já está lá na outra ponta, olha o seu passado, certo? Analisando, e sabe que tudo passa, tudo na vida vai passar. É um momento diríamos, o folguedo da juventude, né? Então, eu agiria interagindo como pai dessa pessoa. Porque é assim que eu vejo as pessoas que me procuram. São os meus filhos. Cada pessoa que me procura é meu amigo, meu irmão. Então, a palavra de Deus mostra, dizendo que não vos conformeis a este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, existe um protótipo divino de santidade, o que Deus espera. E há momentos, e isso tem que partir unicamente da pessoa, dela, que está vivendo o conflito. Saber dizer não. Resistir ao inimigo. Diz a palavra, resistir, ele fugirá. Se der abertura, o domínio será dele. Tem que estar assentado no coração, assim como fez Daniel. Assentou no seu coração não comer os manjares do rei. Esse é um manjar. Não do rei, mas ou de Satanás, do inimigo, certo? Então, não se ceder a esse momento. Mas, ao mesmo tempo,
existe o outro lado, diríamos, bem positivo, que o apóstolo Paulo, tratando do assunto, diz que os jovens precisam ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. E isso vai mexer com o interior da pessoa, com o seu eu, com o conceito de santidade de Deus. Porque se nós não trabalharmos com o conceito de santidade, por melhor e mais lindo que sejam os nossos sermões, eles não vão atingir. Quando José, famoso José do Egito, certo, foi assediado, ele simplesmente estava disposto a pagar o preço, ele fugiu, saiu correndo. Ele disse assim: eu não cometeria esse pecado contra a meu Deus e contra o meu Senhor. Então, nós temos que apelar à pessoa a ter vivência e conhecer Deus no seu dia a dia. E aí está na palavra de Deus todos os aparatos necessários para combatermos as ações do inimigo, né? Embora se cobre um preço muito alto, não é impossível atender esse ideal que Deus espera de cada um de nós e fazer a luz brilhar quando, certo, estamos sendo cercados pelas trevas. Ok. Vamos lá. Irmã Miriam Joy. Outra mãe vem procurar a senhora, né? Porque ela tem filhos envolvidos com drogas, que foram também criados na igreja. E que nenhum deles está na Cracolândia. Nenhum deles virou zumbi nem traficante. Tem a vida deles, frequentam a faculdade, trabalham, vão à igreja, de vez em quando, tal, mas usam drogas. Porque aquilo que se falava antigamente do álcool, né, se fala das drogas hoje. Socialmente. É brincadeira, mas é assim que é. E a mãe está desesperada. O que a senhora fala para ela? Olha, a primeira coisa que eu falaria para ela é que ela precisaria orar e orar muito pelo filho dela. Porque a oração, eu acho que é importante, porque quando o jovem quer fazer algo, a gente não consegue impedir. A gente pode aconselhar. Então, o que eu diria para ela é para que ela orasse muito e não desistisse do filho. Não desistisse de estar falando da palavra de Deus, de estar puxando ele para a igreja novamente. Porque o jovem, às vezes, precisa experimentar. Infelizmente, eu não acho que deva, né? Porque na nossa geração, a gente, quando via que era ruim, a gente se afastava. Essa geração, ela viu que se pôr o dedinho ali vai machucar, a gente tem que estar o tempo todo. Eu aconselharia ela a não desistir do filho, orar muito. E, na verdade, não tem como você impedir que o filho erre. Tem como você aconselhar, tem como você não desistir e tem como você realmente amá-lo. Porque Jesus não desiste de nós. Como diz o pastor, ele outrora, quantas coisas também nós fizemos errado. E Jesus foi misericordioso conosco. Então a gente tem que acreditar assim, que logo ali o filho vai despertar. E tentar encorajar essa mãe a pensar dessa forma, porque Jesus é misericordioso. E o senhor, pastor? Se fosse lá na Ebenezer. Ok. Quando os nossos filhos erram e quebram a cara e ficam todos estracejados lá pela estrada da vida, a função do pai é juntar os cacos e amá-lo. Não existe um momento de maior necessidade de um jovem quando ele está drogado. Ele está discriminado pela sociedade, por mais permissiva que seja. Verdade. Sim. Por mais permissiva Nessa hora? Nessa hora, certo? Então,
O pai é o ponto de referência, o amor do pai, da mãe. E há determinados momentos, pastor e pastora, que nós simplesmente temos que abraçar o filho e orar com ele, pedindo o derramamento da graça e da misericórdia. Há coisas que só Deus pode fazer na vida deles. E os nossos filhos, filhos nossos de pastores, estão na alça de mira de nosso inimigo. A família sacerdotal está sendo a família mais atacada hoje. Chega em nossos lares e nós devemos amá-los e ajudá-los nesse momento quando Satanás já teve a vitória, derrotando e levando e tornando o dependente. Essa é uma das forças que puxam para o pântano: a drogadição, a arrogância, a infidelidade, o afastamento de Deus, a rebelião contra a família, porque todas as sortes de problemas que vivemos hoje nascem dentro da família. Por mais diferente que possa ser essa colocação, então o pai tem essa obrigação, mesmo porque os filhos a nós não nos pertencem. Somos mordomos, somos os criadores e formadores dele, né? As lágrimas derramadas, certo? Deus há de honrar. E a oração de um filho de Deus, a oração de um justo, não precisa ser de dezenas, porque nós saímos pedindo oração para milhares. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ademais, há coisas que temos que entregar no altar. Sim. Deus, então, vai fazer aquilo que Ele sabe fazer melhor do que nós, porque nós também somos atingidos. E esta é a intenção do inimigo. Mas ele já está derrotado. Amém. É esta a experiência que eu tenho, é isso que eu aconselharia a essa pessoa. E o senhor é um grande admirador, e a irmã é casada com um parente do Jó Júnior. E num dos livros dele, acho que o poema mais famoso que ele já escreveu é a Oração da Maçaneta. Sim. A Oração da Maçaneta. A oração que a mãe faz, certo. Ansiosa por ouvir a maçaneta. Isso. Né? Lindo. Exatamente. Muito bem. Agora, mais uma última questão, que é a seguinte. Nós vivemos uma sociedade em que o pluralismo está na ordem do dia. Todo mundo tem que ser plural, todo mundo tem que ser tolerante e tal. Então, imagine que uma mãe lá, das suas aconselhadas, né, chega e fala assim: mas a minha filha, ela se envolveu com uma outra menina que mais parece um homem e tal, e agora ela está dizendo que a igreja tem que aceitar, porque... Como é que a senhora faz? Eu acho que a igreja deve aceitar, sim, as meninas na igreja. Não o tipo de comportamento delas. Eu acho que a gente deve dar amor para essas pessoas que se chegaram à igreja e pedir para que elas saibam se comportar na casa de Deus e que aprendam, porque estando na casa de Deus, desde que elas... Porque na casa de Deus precisa ter respeito. Não só do homossexualismo, mas também dos héteros. Todos nós temos que respeitar. Todos nós. Então, ensinar essas meninas ou esses meninos que o respeito é importante, independente do que é a opção deles. Porque estando dentro da casa de Deus, eles estão sendo ministrados. Uma hora, ou eles vão achar que isso não serve para eles, mas isso vai ser uma opção deles, mas o tempo que está ali, ele está ouvindo a palavra de Deus. Então, nós devemos sim adverti-lo sobre o comportamento na igreja e o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Agora, a gente não deve rejeitá-los. Eu não acredito que tenha que rejeitá-los. Porque são pessoas que Jesus também
ama. Então, irmã, mas a questão da mãe que vem lhe pedir socorro é: o que eu faço para minha filha não seguir o mesmo caminho? Sim, orientá-la segundo a palavra de Deus e levá-la para a igreja também, né? E também tentar atraí-la para os eventos da igreja, porque na verdade o jovem que não tem um evento na igreja, ele vai num evento fora e vai querer ir segundo a cabeça do mundo, né? Imagine, pastor, que o filho de um pastor tenha um amigo homossexual e eles estão estreitando muito a amizade e o pastor, seu colega, vem pedir socorro, eu não sei o que faço com meu filho, e ele fica cobrando que a igreja tenha uma atitude pluralista e tolerante. Ok. Nós arremessamos tudo para a igreja, como se a igreja fosse a salvadora. Eu entendo que muitas dessas questões, pastor, devem ser resolvidas no seio da família, principalmente quando o irmão falou que é filho de um pastor. É lá na casa que deve ser resolvido. Nós queremos trazer para a igreja e que a igreja tenha atrativos. A igreja não tem que ter atrativo. Às vezes a mensagem é dura. Estava lendo agora, essa semana, quando Jesus disse: o mundo me odeia. Ontem estava lendo no Evangelho de João: vós sereis odiados. Mateus 24, vós sereis odiados. Nós não seremos queridos. Mas não devemos lançar para a igreja tem que dar a solução ao problema, o problema tem que ser resolvido em casa. A igreja deve seguir o seu ministério, certo? Ter a pessoa, a melhor política é sempre ter a pessoa do nosso lado. É ter a pessoa na igreja, mas não responsabilizar a igreja por aquele estado de vivência que ele confronta totalmente com a palavra de Deus. Se o irmão está me perguntando o que eu faria, eu abriria a Bíblia e passaria a ministrar a pessoa a forma como Deus nos criou. Diz-nos no Evangelho, no livro de Gênesis: macho e fêmea Deus os criou. Dentro da neurobiogenética, esse é o padrão divino. Assim que Deus fez. Às vezes as pessoas se deixam levar por esse devaneio, por esse atrativo, por não conhecer aquilo que Deus, o protótipo divino. Então eu passaria a estudar, a discipular essa pessoa, porque essa pessoa está com a sua mente dominada pelo inimigo, às vezes, não necessariamente, porque são pessoas maravilhosas. Eu amo as pessoas, mas não posso contemporizar com aquele tipo de situação e de comportamento. Eu trabalharia com essa pessoa, dentro até mesmo de uma forma intensiva, e sofreria, como sofreu o apóstolo Paulo. Ele disse que eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É assim que eu vejo como pastor. O alto preço que eu tenho que pagar, sofrendo, mas acompanhando. E te digo, a pastora e ao irmão, a vitória virá. Sim. Certo? Mas hoje ou mais amanhã, a palavra não volta vazia. Se essa pessoa quer tomar o outro lado, é o direito que ela tem, é o livre-arbítrio. Mas eu tenho a responsabilidade, como diz lá na carta aos Hebreus 13:17, né? Lembrai dos vossos pastores, né? A fé dos quais imitai, certo? Como que aqueles que hão de dar contas dela. E nesse caso, repouso sobre o pastor essa responsabilidade. E eu falo, pastor, desculpe por fazer um referente altamente pessoal, problemas que eu vivi sempre no meu ministério. E eu posso mostrar todas as vitórias que Deus nos deu. Amém. Glória ao Senhor, né? Amém.
programa chegou ao final. Agradeço à pastora Miriam Joia, da Igreja Evangélica Kyrios, e também ao pastor Eli Bento Correia, da Igreja Batista Ebenezer. E quem quiser entrar em contato com eles, é só usar o site do programa, vejamsó.com.br. Lá na aba Convidados, você tem o contato desses irmãos. No YouTube, você também tem a possibilidade de assistir ao programa Vejam Só, na sua transmissão e também depois, quando você quiser. Basta que você se inscreva no canal do YouTube, né? No canal Hit TV. Divulgue essa novidade, tá bom? Vamos lá. Quem é que ganhou o livro do pastor Eli para ele fazer a dedicatória? O Milton Bispo, de Cotia, de São Paulo. Valeu. Um grande abraço para todos, Deus abençoe e a gente se encontra no próximo Vejam Só.